Bom, pensem numa criança. Ah, mas não qualquer criança, uma criança que cresce de forma tão acelerada, tipo com um estirão de crescimento tão forte, que de repente as roupas já não servem mais. Aham. Aquele crescimento que assusta os pais. Exato. As feições mudam, as responsabilidades chegam, e aí, por mais bizarro que pareça, as pessoas ao redor, até os próprios pais, percebem um detalhe muito básico. Eles simplesmente esqueceram de dar um nome oficial para essa criança. Nossa, como assim? Pois é, ela existe, ela anda, ela fala, mas perante o mundo, ela não tem uma identidade registrada. É uma metáfora, claro, mas no mínimo curiosa. E foi exatamente assim que Tiago White, que foi um dos pioneiros de um movimento religioso lá do século XIX, descreveu a situação do grupo que ele ajudava a liderar, ali por volta de 1860. A criança, no caso, já estava grande demais para não ter um nome, né? Isso mesmo, nas próprias palavras dele. E bom, é exatamente esse o nosso foco de hoje, nesta nossa análise aprofundada. E aliás, bem-vindos! Hoje é sexta-feira, dia 8 de maio de 2026, e a nossa missão hoje é destrinchar o capítulo 1 do Guia para a Secretaria de Igreja, na sua edição de 2025, elaborado pela Divisão Sul-Americana da Igreja Adventista do Sétimo Dia. E olha, a importância de examinar esse documento não está só nas regrinhas burocráticas que ele estabelece hoje para quem está lá na secretaria de uma igreja. O que é fascinante aqui é que esse guia, ele codifica o próprio DNA da instituição, sabe? Sim, a identidade de uma organização mundial. Exato. O que a gente tem em mãos através dessas fontes não é só um manual de instruções chatas, é a base histórica e organizacional de um sistema que foi desenhado para operar de forma super interligada. Um sistema que sobreviveu a guerras, a mudanças culturais, expansões territoriais massivas, tudo isso por mais de um século e meio. O que, convenhamos, é um baita feito. E a nossa intenção com essa exploração detalhada é justamente usar as fontes para criar um atalho para a nossa audiência. A gente quer entender as engrenagens desse sistema de governo eclesiástico sem precisar afogar quem nos escuta num mar de jargões complicados. Com certeza. Simplificar sem perder a essência. Isso. A gente vai entender a origem desse nome, o porquê de cada nível administrativo existir e como isso afeta a vida de quem está lá na base. Porque, voltando para aquela imagem da criança do Tiago White, é quase inacreditável olhar para o tamanho que essa organização tem hoje. É gigantesca. Hospitais, escolas, universidades, milhares de congregações no mundo todo. Sim, e constatar que os contornos oficiais disso tudo, tipo a estrutura primária, começou com uma reunião de apenas 19 pessoas. 19 pessoas, dá pra acreditar. 19 indivíduos sentados numa sala em Battle Creek, lá no estado americano do Michigan, no ano de 1860, quebrando a cabeça para decidir como iriam chamar a si mesmos. Pois é. E foi uma comissão presidida por José Bates. E para a gente entender a arquitetura atual, com todos esses múltiplos níveis de administração que você comentou, a gente precisa primeiro entender o peso dessa reunião específica. Como assim? Porque a escolha do nome naquele contexto não era só uma formalidade jurídica, não era tipo, vamos escolher uma razão social para abrir uma conta no banco. Não era um CNPJ que estavam abrindo. Nem um pouco. Segundo as fontes, a definição do nome era, antes de tudo, uma definição teológica profunda. Espera aí, isso sempre me deixa um pouco confusa. Como que um nome institucional pode ser uma pregação teológica? É interessante isso, né? Porque, assim, para mim um nome de organização é como a fachada de um prédio ou, na melhor das hipóteses, um bom slogan, sabe? Se a gente fosse olhar com as lentes de hoje, de quem trabalha no mundo corporativo, a gente diria que foi como redigir um manifesto ou o pitch de elevador de uma grande startup. Aquele resuminho de 30 segundos que diz o que você faz. Mas como isso funcionava na prática lá em 1860? Então, tenta imaginar o cenário religioso do século XIX. Havia dezenas, centenas de movimentos surgindo. Muitos deles eram focados apenas em personalidades carismáticas ou em pequenas variações de rituais locais. Era uma efervescência religiosa. Total. Então, quando um homem chamado David Hewitt propôs o nome Igreja Adventista do Sétimo Dia,
Uma sugestão que, aliás, foi votada e aprovada no dia 1º de outubro de 1860, ele estava, na verdade, sintetizando toda a crença daquele grupo em duas ideias centrais. O nome servia como uma barreira e como uma ponte ao mesmo tempo. Uma barreira e uma ponte. Explica isso melhor. Claro. O guia cita diretamente alguns textos da autora Ellen G. White para explicar isso. Ela descreve que o nome distingue esse grupo específico das grandes corporações religiosas daquela época. Ah, corporações que ela dizia que seguiam uma instituição papal, certo? Exatamente. Especialmente pela questão da observância do primeiro dia da semana, o domingo. Então, ao colocar o foco na figura do Criador, através da guarda do sábado, que é o 7º dia, e na expectativa iminente da volta de Cristo, que é representada pela palavra adventista, o nome comunica de cara ao núcleo da fé deles. É extremamente descritivo, né? O nome diz exatamente o que eles fazem e o que eles esperam. Perfeito. Nas palavras da própria autora que estão na fonte, o nome exibe o verdadeiro caráter da fé. E, olha só que frase interessante, é próprio para persuadir as mentes questionadoras. Caramba, então não é só um crachá de identificação para quem já está lá dentro do clube. É tipo literalmente uma ferramenta de comunicação apontada para quem está do lado de fora. Perfeitamente. A autora usa uma metáfora muito vívida sobre isso. Ela chama esse nome de uma flecha da aljava do Senhor. Uma flecha? Nossa, isso é forte. Muito. Uma flecha desenhada para ferir os transgressores da lei divina e induzi-los ao arrependimento. Ou seja, carregar esse nome era, por si só, um ato contínuo de pregação e um posicionamento super firme contra as tradições da maioria na época. Entendi. E foi um outro cara, o Esdras Brackett, que levantou a mão naquela reunião e defendeu que já era hora de se organizar de fato e não ficar só ali no debate eterno. Mas olha, lendo o material, tem um buraco histórico que me deixa bem curiosa. Qual parte? O movimento, segundo o guia, passou por 3 fases bem distintas. A década de 1840 foi marcada pela formação doutrinária. Depois, a década de 50 serviu para lançar algumas bases organizacionais, mas ainda muito frouxas, informais. E só a partir de 1860, ou seja, 20 anos depois, é que veio o que eles chamam de estilo de vida e a organização de fato. Isso, a estrutura formal. Mas a minha dúvida é a seguinte: eles debatiam intensamente desde os anos 40. Por que esperar praticamente 20 anos para construir uma estrutura formal? Para um movimento que parecia ter tanta urgência em pregar essa mensagem, 2 décadas soa como uma eternidade, não soa? Soa, com certeza. Mas essa demora, ela é um dos pontos mais cruciais para a gente entender a resiliência deles, até os dias de hoje. Porque não foi um atraso acidental ou preguiça, sabe? Havia um temor genuíno, e um temor muito justificado, de que criar uma estrutura rígida cedo demais ia sufocar a liberdade do movimento. Ah, eles tinham medo de virar a própria instituição engessada que eles criticavam. Exatamente isso. E, mais importante ainda, a formação doutrinária precisava se solidificar de forma orgânica. Pensa bem, se eles tivessem imposto uma hierarquia organizacional lá em 1840, antes de terem um consenso teológico claro e aceito pela maioria dos membros, o movimento teria desmoronado sob o próprio peso. Faz sentido. Eles teriam se fragmentado em dezenas de pequenas seitas brigando entre si. A base precisava estar sólida. Sabe que isso me lembra muito aquele comportamento clássico de movimentos emergentes que a gente vê hoje em dia. É. Tipo o quê? Tipo coletivos comunitários ou movimentos sociais de base. Eles fogem da burocracia como o diabo foge da cruz, sabe? Eles resistem à ideia de ter um presidente, de ter um tesoureiro oficial, de redigir estatutos. Preferem tudo no boca a boca, na horizontalidade, isso. Até que o grupo cresce tanto, mais tanto, que a falta de regras começa a ameaçar derrubar o teto na cabeça de todo mundo. E aí eles são obrigados a se estruturar para não sumir. É a famosa transição inevitável do carisma para a instituição. É assim que os sociólogos costumam chamar. E quando a gente olha a linha do tempo do crescimento que é apresentada no guia, a gente vê um planejamento em cascata que só foi possível porque a base teológica, que foi construída naquelas 2 décadas de espera, era extremamente sólida.
A fundação deles não era diaria. E olha, a velocidade com que as coisas começam a acontecer depois que eles perdem esse medo de se organizar é impressionante. 1860, eles escolhem o nome e organizam a primeira igreja local. Sim, a base. Era a associação lá no estado de Michigan, agrupando essas congregações. Certo. 2 anos depois, em 1863, criam a Associação Geral para ser o grande guarda-chuva de todas as associações. E o crescimento simplesmente não para. O movimento cruza os oceanos e, em 1901, eles têm que criar as uniões. Em 1913, criam as divisões. É como observar a construção de um império administrativo, camada por camada, numa velocidade muito rápida. E aí que entra o grande desafio que molda todo esse capítulo 1 do guia. Porque com a expansão consolidada ali por volta de 1913, o problema deixou de ser a identidade ou como crescer. O problema passou a ser gerenciar essa escala monumental. E imagina a dor de cabeça. Né? Imagina administrar congregações ao mesmo tempo nos Estados Unidos, na Europa, na África, na América do Sul, lidando com diferentes legislações civis, diferentes contextos econômicos, idiomas e culturas completamente díspares. Como que todas essas partes interagem sem que a estrutura inteira vire um caos administrativo, ou pior, sofra um cisma teológico e rache no meio? Essa é a grande pergunta. E a resposta, que está bem detalhada nas fontes, é um sistema de governo estritamente representativo de 5 níveis. E tentar visualizar isso é um exercício mental bem legal. Só para a gente contextualizar para quem não está familiarizado com o diagrama dessa estrutura, vamos passar pelos níveis. Vamos lá. O nível 1, que é a base de tudo, é a igreja local onde os membros se reúnem semanalmente. O nível 2 é a associação local, ou missão em alguns casos, que gerencia um grupo de igrejas num território menor, tipo um estado ou uma província. Uma administração regional, primária. Isso. Aí o nível 3 e o nível 4 são formados pelas uniões, que podem ser uniões de igrejas ou uniões, associações, agrupando grandes territórios regionais, às vezes um país inteiro ou uma grande região de um país enorme. Certo. E no topo, o nível 5, a gente tem a associação geral e as suas ramificações regionais pelo mundo, que são chamadas de divisões. Quando a gente lê isso pela primeira vez, a imagem óbvia que vem na cabeça é a de uma boneca matrioshka russa. Aquelas bonequinhas que abrem e tem uma menor dentro, né? Isso. Uma estrutura gigantesca que contém uma pompogo menor que contém outra menorzinha, até chegar na bonequinha minúscula lá no miolo, que seria um membro individual. Só que o funcionamento interno disso, de acordo com as regras desse guia de 2025, tem a gravidade completamente invertida. Como assim, gravidade invertida? Pressão ou a autoridade não vem da boneca maior esmagando as menores de cima para baixo. Ah, entendi. Essa é uma excelente forma de visualizar o conceito. No modelo de governança da instituição, a autoridade flui de baixo para cima. O documento é muito categórico ao afirmar que a autoridade repousa nos membros da igreja. Não é um papa ou um presidente vitalício ditando as regras. Não, de forma alguma. Não é uma autocracia onde um líder mundial nomeia os líderes regionais e esses regionais nomeiam os pastores locais, mandando de cima para baixo. É o exato oposto. Cada membro da igreja tem participação direta na escolha dos oficiais da sua igreja local. Eles votam ali na base. Isso. E essa igreja local, por sua vez, escolhe delegados para representar os interesses dela na Assembleia da Associação. Aí a associação, na sua Assembleia, elege os delegados para a União. E a União envia os seus representantes para compor a Associação Geral lá no topo. Nossa, então a autoridade executiva e administrativa ela é constantemente delegada pela base, ela é empurrada para cima. Exato. É uma engenharia descentralizada focada em proteger a voz do indivíduo através dos seus representantes. Mas aí me surge uma dúvida. Como conciliar essa autonomia local com a necessidade de manter uma unidade mundial? Porque, na teoria, se cada região manda em si mesma, não ia demorar muito para que uma igreja lá na Ásia começasse a operar de forma completamente diferente de uma aqui na América do Sul, a ponto de não se reconhecerem mais como a mesma instituição? Se conectarmos isso com o cenário mais amplo do documento, é aí que entra o contrapeso brilhante desse modelo,
que o guia faz questão de sublinhar para a gente. A execução administrativa, tipo o manejo dos fundos, as estratégias de evangelismo, a gestão de pessoal, tudo isso é descentralizado para respeitar e se adaptar à realidade de cada cultura. Faz sentido. A realidade financeira do Brasil não é a mesma da Suíça. Claro. Porém, a unidade doutrinária e as diretrizes globais, essas sim são blindadas na estrutura mundial. O melhor exemplo prático que a fonte oferece para ilustrar essa unidade é a questão da ordenação ao ministério pastoral. Ah, é verdade. O texto menciona isso de forma bem específica lá no primeiro capítulo. Sim. O guia explica que quando um pastor é ordenado, essa cerimônia não tem validade apenas local ou regional. Ele não é ordenado como, digamos, um pastor do estado do Michigan, ou um pastor do Brasil, ou um pastor de Angola. Ele é um pastor do mundo todo. Concedida sob as regras dessa estrutura interligada, ela é reconhecida e válida em âmbito mundial. Essa é a prova de fogo de que a governança não dividiu a denominação em feudos independentes e isolados. A base doutrinária e as credenciais são absolutamente idênticas em qualquer lugar do planeta, o que atesta a solidez daquela rede de representação. Muito interessante. Só que, sabe, tudo isso parece maravilhoso no papel. É uma coreografia administrativa perfeita. Mas nós sabemos que, na vida real, onde há seres humanos, sempre há atrito. Inevitável, né? Um sistema tão vasto, onde a autoridade sobe dependendo de representantes e votos de pessoas em culturas tão diferentes, inevitavelmente vai enfrentar disputas acaloradas em algum momento. Seja sobre finanças, sobre questões disciplinares ou sobre a interpretação de algum procedimento burocrático. O que acontece quando as engrenagens dessa máquina global travam? O documento explica como eles lidam com conflitos para evitar que a estrutura rache. Explica sim, e com um nível de detalhamento voltado justamente para proteger a instituição como um todo, evitando que os conflitos locais contaminem todo o sistema global. O fluxo de resolução de divergências que está no capítulo 1 é essencial para manter, digamos assim, a paz armada. A regra é muito clara. Questões não resolvidas entre membros, igrejas ou associações não podem ser ignoradas, nem podem gerar uma rebelião isolada. Eles não podem simplesmente cruzar os braços e se separar do resto. Não. Elas devem obrigatoriamente ser encaminhadas para a instância organizacional imediatamente superior. Ou seja, se o problema começou na igreja local e não teve acordo ali, ele sobe para a associação do Estado. Exatamente. O recurso vai subindo de degrau em degrau na matriótica. Porém, há um mecanismo de blindagem fascinante nisso tudo. Se uma organização superior, digamos uma união que gerencia o país inteiro, se ela recebe o recurso, analisa a situação ali por cima e decide que não cabe a ela reavaliar o mérito daquele caso específico, a decisão da instância mais alta que já se envolveu e emitiu um parecer torna-se final e irrecorrível. Então eles cortam o mal pela raiz e não deixam o assunto subir infinitamente. A Associação Geral, lá no topo do mundo, não tem a obrigação de microgerenciar cada desentendimento que acontece numa congregação a milhares de quilômetros de distância. De jeito nenhum. O topo resolve problemas do topo ou problemas que afetam a igreja globalmente. E lendo os detalhes operacionais disso no guia, me chamou muita atenção uma regra sobre a parte financeira. Porque, convenhamos, disputas não são apenas sobre quem tem a razão filosófica ou conceitual num debate. Muitas vezes, as brigas são sobre contas a pagar. O texto diz expressamente que, quando uma organização superior analisa um recurso de uma entidade inferior, ela não assume, sob nenhuma hipótese, os passivos financeiros ou as obrigações dessa outra organização. E isso levanta uma questão importante de sobrevivência. Pensa no cenário desastroso que seria o oposto disso. É verdade. Imagina uma igreja local ou uma associação que tomasse decisões financeiras completamente irresponsáveis. Fizesse dívidas gigantescas, entrasse em litígio pesado e aí, ao recorrer para a União ou para a Associação Geral buscando ajuda política, simplesmente transferisse essa dívida monstruosa para cima. Ia falir a instituição inteira num piscar de olhos. O sistema mundial entraria em colapso financeiro. Totalmente. Essa regra jurídica de não assumir passivos isola o risco.
A responsabilidade financeira fica blindada naquele nível que tomou a decisão ruim. Enquanto isso, a estrutura eclesiástica superior entra apenas no papel de mediadora da disputa ética ou administrativa, sem comprometer o caixa global. Genial! Faz todo sentido proteger o corpo maior de uma infecção localizada. Mas olha só, mesmo com todas essas regras super detalhadas, em última instância, alguém precisa bater o martelo e dar a palavra final sobre os rumos da organização, certo? E o guia diz que a Assembleia da Associação Geral, juntamente com a sua comissão diretiva, naqueles intervalos entre as sessões mundiais, é a mais alta autoridade eclesiástica, posicionada apenas abaixo de Deus. Sim, é o topo da hierarquia representativa. E aqui, sinceramente, a gente chega no ponto que, na minha leitura das fontes, é o mais espinhoso. E que me deixou um pouco surpresa, para ser sincera. Ah, você está se referindo àquelas orientações da autora pioneira sobre o comportamento em meio a disputas? Exato. Tem um conselho da Ellen G. White que é tratado ali como uma bússola inegociável dentro do documento. Ela escreve de uma forma muito direta, muito dura até, que o juízo de um indivíduo, ou mesmo de um pequeno grupo de pessoas, nunca deve ser considerado suficientemente sábio para controlar a obra e ditar os rumos de tudo. Aham. Ninguém tem o monopólio da verdade. Isso. Mas a parte forte vem depois. Quando a Assembleia Geral se reúne, quando os delegados do mundo inteiro tomam uma decisão coletiva, a postura exigida de quem discorda muda drasticamente. Segundo a citação dela no guia, nesse momento, a independência e o juízo particulares não devem ser obstinadamente mantidos. Eles devem ser, nas palavras exatas da tradução lá da fonte, renunciados. Renunciados. É uma palavra forte. Muito forte. Ela alerta que um obreiro não deve achar que é uma virtude manter uma atitude de independência contrária à decisão da Assembleia. Então, o que tudo isso significa na prática de hoje? Qual foi a dificuldade exata ao analisar esse trecho? É que, se a gente parar para refletir sobre a ótica dos nossos dias, pedir que um ser humano renuncie à sua independência de pensamento e ao seu juízo particular soa extremamente radical para ouvidos modernos, quase perturbador, né? Nós vivemos imersos numa cultura contemporânea que exalta justamente o inverso disso tudo. A cultura do indivíduo. Sim. A individualidade heróica, a autonomia absoluta de pensar por si mesmo, aquele mantra de siga sua própria verdade, não importa o que o grupo diga ou pense. Então, escutar de um manual institucional que a independência particular deve curvar-se e ser renunciada em prol de uma decisão global não é visto como um atentado contra a liberdade de consciência? Como que a gente digere um negócio desses? Olha, a perplexidade é super natural quando a gente avalia textos lá do século XIX com os valores individualistas que a gente tem no século XXI. Dá um choque cultural mesmo. Mas se a gente analisar o funcionamento dessa exigência dentro de todo o arcabouço que a gente construiu até aqui no bate-papo, a gente percebe que não se trata da imposição de uma seita que exige submissão cega ou que anula o pensamento crítico dos membros. A mecânica é o inverso disso. É, na verdade, um imperativo para a sobrevivência do grupo a longo prazo. Tá, mas então como que essa renúncia se justifica na prática sem anular o indivíduo que está ali na base? O argumento central da autora baseia-se na limitação inerente da nossa perspectiva humana. O reconhecimento de que o indivíduo isolado, por mais brilhante, inteligente ou bem-intencionado que seja, ele tem um ponto de vista geográfica, culturalmente e intelectualmente restrito. A visão dele tem limite. Ninguém vê o quadro completo o tempo todo. Exato. Quando a Assembleia Mundial decide algo através dos seus representantes, teoricamente ela está agregando as perspectivas de dezenas de culturas e vivências completamente diferentes do mundo inteiro. Então, a exigência de abrir mão do orgulho particular após o consenso representativo não é uma violência contra a autonomia de ninguém. É o reconhecimento profundo de que a força de uma instituição global depende da harmonia. E de que ninguém é o dono da verdade absoluta. Perfeito. Sem esse mecanismo, a organização ia sofrer uma fragmentação crônica. É o mesmo tipo de ruptura institucional que esfacelou e destruiu inúmeros movimentos que nasceram super fortes naquela mesma época, mas cujos líderes se recusaram a ceder suas opiniões pessoais em favor da unidade coletiva. Ao exigir que o ego ceda espaço ao consenso representativo, a estrutura simplesmente garante que ela vai continuar existindo amanhã. Sabe o que me veio à mente agora? É como a dinâmica de um grande coral. Um coral?
Como assim? Tipo, não importa quão talentosa seja uma pessoa cantando sozinha na frente do espelho, se ela estiver num coral e se recusar a ajustar o próprio volume, o próprio tom ou o tempo da música ao restante do grupo, simplesmente sob a justificativa de que gosta mais do seu próprio ritmo individual, ela não está fazendo arte, né? Ela está apenas criando um ruído chato que estraga a apresentação de todo mundo. Excelente analogia. Para que o coral de fato funcione e emocione quem está ouvindo, a virtude não está em se destacar isoladamente a todo custo, tentando ser o herói da música. A virtude está na rara habilidade de harmonizar com as vozes ao redor e, nossa, essa ideia amarra de uma maneira impressionante toda a jornada da nossa análise de hoje sobre esse guia para a Secretaria de Igreja. De fato, a trajetória que a gente delineou aqui hoje revela um padrão muito fascinante de adaptação e resiliência institucional ao longo do tempo. A gente começou observando como aqueles pioneiros em 1860, liderados por figuras como Tiago White, entenderam a necessidade urgente de adotar um nome definitivo. A criança precisava de um nome. Isso. Um nome que funcionou não apenas como uma identidade jurídica chata, mas como um manifesto teológico claríssimo. Uma flecha, como ela disse, direcionada contra as correntes religiosas predominantes daquela época. E a partir dessa definição super clara, a gente viu como a criança cresceu, suportando aquele longo período de gestação doutrinária entre as décadas de 40 e 60. Sem se apressar para criar regras vãs. Sim. Para só então estruturar suas peças de forma muito metódica, as igrejas se unindo em associações, chegando, já na virada do século XX, a gigantescas uniões e divisões, a compreensão do engenho por trás desse modelo representativo de 5 níveis, onde a autoridade, lembra, sobe a partir do membro individual e confere uma unidade tão forte que torna a ordenação pastoral válida em todo o planeta, é um atalho inestimável para a gente entender qualquer burocracia complexa hoje em dia. E não podemos esquecer da engrenagem de resolução de conflitos que nos mostrou como a Associação Geral atua como uma âncora final de estabilidade para eles. Blindando o sistema financeiramente ao bloquear a subida de dívidas locais, né? Isso, e protegendo a unidade teológica e eclesiástica, ao estabelecer que, olha, após um debate amplo e representativo, o consenso simplesmente deve prevalecer sobre as dissidências isoladas. Tudo milimetricamente desenhado para evitar o risco constante do fracionamento. O que nos deixa com um pensamento bem instigante para o nosso próprio contexto atual. Sabe, fora dos muros da igreja, nós vivemos de forma intensa na era da descentralização extrema. O discurso que cai em alta hoje em dia, para quem nos escuta, envolve criptomoedas sem banco central, trabalho 100% assíncrono e remoto, movimentos ativistas massivos na internet que se orgulham de não ter nenhum líder oficial guiando as coisas. É o espírito do nosso tempo. Mas, ao mergulhar nessas fontes históricas elaboradas lá no século XIX, fica um questionamento que é meio incômodo e super profundo. Será que o verdadeiro segredo para construir algo que resista à corrosão do tempo, que atravesse séculos intacto, não repousa justamente na nossa capacidade, que hoje é cada vez mais rara, de abrir mão do orgulho e da preferência individual em prol de uma decisão coletiva e unificada? É um excelente ponto de reflexão. Fica aí, é algo bastante profundo para nossa audiência refletir da próxima vez que estiver numa daquelas reuniões tensas de condomínio, sabe? Onde cada um puxa a sardinha para o próprio lado, ou quando estiverem debatendo os rumos de um projeto difícil no trabalho. Com certeza. Afinal, a lição central não é apenas sobre a criança que cresceu e ganhou um nome em Battle Creek num dia qualquer de 1860. É sobre a compreensão madura de que, para sobreviver na complexidade do mundo, todas as partes isoladas precisaram fazer a dificílima escolha de caminhar juntas exatamente na mesma direção. E com essa reflexão, encerramos nossa análise de hoje. Muito obrigada por nos acompanhar.